Oi, pessoal, bom dia. Estou aguardando ver se entra mais alguém, tá? Em 2 minutinhos aí a gente começa. Vamos lá, então, acho que é só a gente mesmo, né? A gente está vendo a parte de DNA, né? Duplicação, transcrição, aí eu dei uma parte da tradução. Eu vou terminar o restinho que falta da tradução, vou mostrar alguns exercícios, tá? Porque a semana que vem vocês têm prova, né? Na sexta, e é a matéria da prova que vai cair, essa parte de duplicação, transcrição e tradução, tá bom? Então, eu vou terminar essa parte aí agora, para a gente poder estar pronto para a prova. E a semana que vem, então, pelo que o Sérgio passou para a gente, vocês farão sua prova, aí não tem aula, né? A prova no horário da aula, se eu não me engano, é das 7 às 8, que eu vi lá, uma coisa assim, 7h15, 8h15, 7h30, 8h30, preciso conferir. Mas acho que é 1 hora de prova, tá bom? Então, a gente vai terminar aí essa parte. Eu vou compartilhar slides, se tiver algum problema não aparecer, vocês me avisam. Então, é essa parte aqui que a gente viu a aula passada, não sei se estava todo mundo, né? Que eu estava falando da tradução. Então, para ter a tradução, a gente precisa de 3 tipos de RNA, só para rever rapidinho aí, tá? A gente precisa, então, do RNA mensageiro, que a gente representa pelo RNA-eminho, né? Que ele traz a mensagem de como vai ser a proteína. A gente precisa do RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos que vão se juntando para formar a proteína. E a gente precisa do RNA ribossômico, que formou o ribossomo que está aqui, ó. Parece esse 8 aqui, é o ribossomo. Então, como é que vai ser essa tradução? O RNA mensageiro do núcleo, ele vai para o citoplasma e se liga no ribossomo. Aí o ribossomo vai lendo códon por códon. Lembra que agora a gente vai ler de triozinho as bases nitrogenadas, né, os nucleotídeos, a gente vai lendo de 3 em 3. Então, se for com U, é o códon do RNA mensageiro. Se for com T, é o códon do DNA que fez o mensageiro. Então, a setinha está mostrando que o DNA fez o mensageiro, ó. TAC, então o códon do mensageiro é AUG. AAA, UUU. Ótimo. Então, o DNA fez o mensageiro foi para o citoplasma, se ligou no ribossomo para fazer a proteína. Agora, o ribossomo vai lendo códon por códon, né? Aí depois vai ler aqui o quarto, até chegar no oitavo. E para fazer a proteína, precisa do anticódon, então, que é o RNA transportador, tá? Ele também tem U. Então, o que vai mudar? O nome. O RNA mensageiro chama códon, o RNA transportador chama anticódon, para a gente não confundir, tá bom? Então, eles são complementares. Se o RNA mensageiro é A ou G, o anticódon
do transportador que vai se ligar nele, ó, A com U com A e G com C. Tá? Lembra que não tem timina, então aonde entraria a timina entra a uracila. Então aqui é o anticódon vai ser AAA. Aqui é GGA, o anticódon vai ser CCU. E assim por diante vai lendo todos os códons do RNA mensageiro. Quando o anticódon se liga no mensageiro, ele traz o aminoácido. Tá vendo? O UAC trouxe o aminoácido chamado metionina. O AA trouxe o aminoácido chamado fenilalanina. Aí o CCU, que se juntou no GGA, vai trazer outro aminoácido que eu fui fazendo lá na aula passada. E aí eles vão se juntando por ligação peptídica, os aminoácidos, até formar a proteína. E aí a gente só terminou a aula aí falando que se tiver 8 códons, vai ter que ter aqui 8 RNA transportador, 8 anticódon, para trazer aí 8 aminoácidos. E aí eu disse para vocês que a gente fez 8 aqui para facilitar, né? Mas que na verdade a proteína tem que ter mais de 80. Então vamos imaginar que os anticódons, ó, o AG, o GU, o CUG, o GCA, o AGU foi se juntando aqui, trazendo os aminoácidos. Aí os aminoácidos foram se juntando e foi fazendo a proteína. Então, se são 8 códons, 8 aminoácidos. Então, para trazer 8 aminoácidos, eu precisei de 24 letrinhas, 24 nucleotídeos. Porque cada códon tem 3, então 3 vezes 8, 24 nucleotídeos, tá? E aí, gente, ficou faltando o seguinte: para saber o aminoácido que vai sendo, que o transportador vai trazendo, tá vendo que tem um nome? Não vou inventar isso aqui. Eu preciso de uma tabela que chama código genético, que ela tá na apostila de vocês, tá? Eu vou limpar aqui para mostrar a tabela. É essa tabela aqui, ó, quer ver? Aqui. Eu acho que não deu tempo de falar dela. Parece que não, pelo que eu vi na gravação. O que eles fizeram nessa tabela? Ó, pegaram os códons de RNA mensageiro, tá? Tudo que tá aqui é RNA mensageiro. E fizeram todas as combinações possíveis, ó. Pôs lá o U com C, o UCAG, aí repetiu o CAG aqui e o CAG aqui. Aí nessa linha, ele vai combinar U com U e colocou aqui, ó. UUC, colocou aqui. UUA, colocou aqui. UUG, colocou aqui. Aí aqui ele combinou com o C, ó. O CU colocou aqui. O CC colocou aqui. Então foi fazendo todas as combinações possíveis dos triozinhos. Que ninguém vai ter que decorar essa tabela, por favor, eu também não decorei. E aí eles perceberam que cada triozinho é responsável por um aminoácido específico. Por exemplo, o U e o C, eles trazem o aminoácido Fe. É uma abreviação, chama-se fenilalanina. Ninguém vai ter que guardar nome também. Quando o exercício precisar da tabela, igual vocês têm a tabela periódica, ele vai pôr a tabela no exercício. Nem se for um pedacinho dela para você fazer o exercício, você não precisa decorar. Aí aqui, por exemplo, ó, o UUA, o UUG é a leucina. Só que a leucina também, ó, pode ser o CU, o CUC, o CUA, o CUG. Certo? Então, quando ele trouxe aqui, ó, eu vou lá ler o mensageiro, tá, gente? Ó, AUG. AUG, eu vou lá na tabela, ó. O A combinou com o U e G, ó. AUG é o metionina. Então, aí, por isso que lá deixa eu só marcar a Maria Eduarda aqui que ela entrou. Aí, quando eu vou lá na tabelinha, então, olhei o A, o G, é metionina. Aí, então, o que colocou lá no aminoácido? Ó, metionina. Agora, olha aqui, U. Eu tenho que ir lá na tabela. Fe, que é a fenilalanina que eu falei. Às vezes ele traz o nome inteiro, às vezes abreviado, vocês podem colocar do jeito que está na tabela. Então, aminoácido Fe. Agora, esse aqui, ó, GGA.
Eu vou lá na tabela. Qual que é o GGA que o transportador vai trazer? Ó, GA, gli, é a glicina. Então, aqui seria o aminoácido. Então, se eu fosse colocar, completar, né? Eu faria lá o aminoácido que o RNA transportador trouxe aqui, né? O anticódon, ó. E seria o glicina. E assim por diante. Aí eu vou lá, olho esse. O C. Qual que é o C? Ó, o C. Fenilalanina de novo, que é o F. Pode repetir, tá? Aí vai lá, o C, ACA. Qual que é o ACA? Ó, A, C, A. ACA é o THY, tá? Então, assim eu vou descobrindo quais aminoácidos. Tem que ser exatamente na sequência do RNA mensageiro, porque, como eu falei, ele que traz a mensagem. Ele que traz a mensagem de como vai ser a proteína. Então, eu não posso trocar. Tem que ser exatamente nessa sequência, tá? E assim, então, o ribossomo vai lendo códon por códon, o transportador vai se ligando de modo específico e vai trazendo os aminoácidos específicos de acordo com o que o RNA mensageiro está mandando, a mensagem que ele está mandando, tá? Aí até que vou ler lá na tabela, então, o CA, o oitavo aminoácido, então, seria o CA-acerina, entendeu? Então, eu vou olhar na tabela que é o código genético. Aqui, ó, só um detalhe, às vezes, não todos os exercícios vão exigir isso de vocês. Esse, por exemplo, foi assim, ele começou com o A ou G. O A ou G, ó, o metionina, é o códon de início, tá? Ele está em destaque aí na apostila de vocês, é o códon de início. Mas se o exercício começar em outro, não tem problema. Normalmente, às vezes eles vão trazer como códon de início. E esses três aqui, ó, o AA, o AG e o GA, perceba que não está escrito nada aqui na frente. Acho que na tabela de vocês está escrito fim, que é quando a proteína acaba. Então, por exemplo, se aqui fosse o AA, então eu ia saber que não tem mais aminoácido no AA, não é o caso, né? Mas tudo bem. Então, se fosse o AA, eu ia saber, eu ia lá na tabela, ia ver que não tem nenhum aminoácido, então a minha proteína teria acabado aqui, com 7 aminoácidos apenas. Deixa eu pôr aqui que o Igor entrou. Então, por isso que tem esses três códons aí, ou está escrito sem sentido na tabela de vocês, alguma coisa assim, porque é o final. Também tem exercício que não exige isso, mas se aparecer, você sabe que é porque tem que parar ali. Não tem como você colocar aminoácido, porque não tem aminoácido, tá? E o que eles perceberam, gente? Eles perceberam que o código genético, ele é universal. O que significa isso? Ele vale para qualquer ser vivo. Então, se eu for lá no DNA, o DNA fez o RNA da minhoca. O RNA da minhoca tem o códon UGC, é o aminoácido cisteína. Se eu for lá no DNA do homem, ele fez o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é o UGC, é o aminoácido cisteína também. Na bactéria, o UGC é a cisteína, no cavalo e assim por diante. Então, o código genético, essa tabela aqui, ela vale para qualquer ser vivo. Ué, Ana, mas a proteína da minhoca é diferente da minha? Sim, porque o meu DNA tem uma sequência diferente da minhoca. Então, o RNA mensageiro meu e da minhoca são diferentes. Eles vão ter uma mensagem diferente para fazer uma proteína específica para cada espécie. Mas os aminoácidos são os mesmos. Entendeu? Todos os aminoácidos que eu encontro nas proteínas da minhoca eu também tenho, só que numa sequência diferente. As proteínas da minhoca são totalmente diferentes da minha, mas o código genético é universal, ele vale para qualquer ser vivo, certo? E outro detalhe, ó, o código genético é degenerado. O que significa isso? Que eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido. Por exemplo, a leu. Se eu for aqui, ó, a leucina, ó, leucina, tá aqui e aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons para ela. Não é um códon para um aminoácido, por isso que tem tantos códons, né? Tem vários códons para o mesmo aminoácido. Olha aqui a serina tem
4 códons, a prolina tem 4, tá? A serina, 4 nada, ó, tem 4 aqui, mais 2 aqui, tem 6 para a serina. Então, isso é ser degenerado, porque vai aparecer em exercício. Então, o código genético é universal. O que quer dizer isso? Que os códons do RNA mensageiro, eles valem para qualquer ser vivo e são os mesmos aminoácidos para qualquer ser vivo. O que vai mudar só é o tipo de proteína. O que é ser degenerado? Ser degenerado é que eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido, certo? Aí aqui eu tinha colocado uma animaçãozinha, né? Eu não sei se, acho que eu mostrei a aula passada de como então a proteína é feita. Ó, o DNA está fazendo o RNA mensageiro em azul, o RNA mensageiro se ligou no ribossomo e o transportador está se ligando aqui de maneira complementar e trazendo o aminoácido. E aí os aminoácidos vão se juntando e vai formando a proteína. E o RNA transportador vai buscar outro aminoácido, certo? Então, é assim que a proteína é feita, é o processo de tradução, certo? Aqui, por exemplo, ó, tem um exercício. Então, vamos fazer a prova sexta-feira, pode ter um exercício desse tipo. Então, o que ele fez? Ó? Ele te deu a sequência do DNA, ó, AAG, TTT, GGT. Só que a tabela é RNA mensageiro, certo? Tá vendo? Tem U. Então, se a tabela... Tem tabela, gente, que até tem T. Se a tabela tem T, é porque é o códon do DNA. Às vezes, você tem que transformar no códon do RNA mensageiro, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, se eu tenho, então, essa sequência aí do DNA, a sequência do DNA é AAG, então eu vou transformar em RNA mensageiro, que é o que eu quero da tabela. Se é AAG o primeiro códon, então no RNA mensageiro vai ser UUC. Concorda? Ó? A com U, A com U, C com G. Segundo o códon TTT, no RNA mensageiro é AAA. Terceiro códon do DNA que foi dado aqui em cima, GGT, então vai ser CCA. Achei, então, nesse caso aqui, é o RNA mensageiro. Como que eu fiz ele? A partir do DNA que foi dado no enunciado. Aí agora eu vou na tabela, para achar a sequência de aminoácidos codificada, que é o que o exercício quer. Então, ó, UUC, eu vou lá, ó, UUC é a fenilalanina. Aqui tá o nome inteiro do aminoácido. Lá na outra tabela tá FEN só, fenilalanina. Ó, ou é esse ou é esse. O primeiro aminoácido tem que ser fenilalanina. AAA, vou lá na tabela, AAA, lisina. Então, é fenilalanina, lisina e CCA, prolina. Certo? Então, eu achei a sequência do aminoácido a partir do DNA dado. Então, ele deu o DNA, eu fiz o mensageiro, do mensageiro eu fui na tabela e achei os aminoácidos. E se eu tivesse, é que não tem essa opção, mas se eu tivesse posto assim, lisina, fenilalanina, prolina, trocado, tá errado, não pode. Tem que ser exatamente essa sequência aqui. Certo? Então, com a tabela, tá vendo? Por isso que eu falei, não precisa decorar, porque você vai ter a tabela no seu exercício, ela não tá inteira aqui. Às vezes o exercício até coloca ela inteira, mas ele pôs um pedacinho da tabela que seja suficiente para você resolver o exercício, tá? Então, não precisa decorar a tabela. Aqui, ó, esse exercício aqui, tá falando que a proteína, deixa eu só ver aqui que eu não consigo ler. A proteína, antes de... Epa. Se uma proteína possui 100 aminoácidos, quantos códons que especificam esses aminoácidos devem estar presentes no RNA mensageiro? Ó, então, qual é o raciocínio que eu vou fazer aqui? Se a proteína, ela tem 100 aminoácidos, então, o que eu falei? Cada códon, um aminoácido. Então, ele quer saber quantos códons, que é o triozinho lá, vai ter o RNA mensageiro. Então, se são 100 aminoácidos, segue o raciocínio, 100 códons. São 1.200 aminoácidos, 1.200 códons. Agora, se esse mesmo exercício, ao invés de pedir códons,
falasse assim, ó, uma proteína tem 100 aminoácidos, quantos nucleotídeos? Ao invés de pedir quantos códons, ela pedisse quantos nucleotídeos ou bases nitrogenadas. Poderia pedir assim, tá? Ao invés de pedir códons, nucleotídeo ou base nitrogenada. O que é o nucleotídeo ou a base nitrogenada? Cada letrinha. Cada letrinha. Então, são 100 aminoácidos, então subentende que foram 3 letrinhas, um códon para cada aminoácido. Então, eu tenho que fazer, nesse caso aqui, 100 vezes 3. Aí eu acho os nucleotídeos. Aí seria 300. Então, se ele pedir códon, dá o aminoácido e pede códon, você mantém o número igual, porque cada códon traz um aminoácido. Agora, se ele te dá o códon, o aminoácido e pede o nucleotídeo, aí faz vezes 3. Porque cada códon, cada aminoácido foi codificado por 3 bases nitrogenadas, por 3 letrinhas, por 3 nucleotídeos. Certo? Então, aqui eu pus uma colinha, ó. Se ele te dá códon e aminoácido, ele te dá o número de códon aminoácido e pede o de nucleotídeo ou base, você faz vezes 3, que é o que eu fiz aqui. Se ele fizer o contrário, ele te dá as letrinhas, os códons ou as bases nitrogenadas, desculpa, o nucleotídeo ou a base nitrogenada, e pede o códon e aminoácido, aí eu divido por 3, porque cada triozinho é um códon, cada triozinho é um aminoácido, tá? Vai ter exercício assim na hora que vocês forem fazer aí e tá estudando aí, ou às vezes faz exercício de internet, né? Então vai aparecer assim, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele te dá um desenho e ele quer saber o nome dos processos ou das estruturas 1, 2, 3, 4. Então, ó, sempre associa o 8 aqui, ó, é o ribossomo, certo? Não tem erro. É onde o RNA vai estar, o RNA mensageiro vai estar ligado. Então, aqui é o ribossomo. O 2. O 1, ó, é o que se ligou no ribossomo, que é o que traz a mensagem. O 1 é o RNA mensageiro. Vou abreviar assim, tá? Então, o RNA mensageiro se ligou no ribossomo. O que seria o 3? O 3, ó, tá ligando no mensageiro, tá vendo? Às vezes você vai falar sempre uma cobrinha. Não, ele tá se ligando aqui no mensageiro, então é o RNA transportador. Tá vendo que ele tá se ligando no códon? Ele é o anticódon, tá? Ele tá se ligando no mensageiro para trazer os aminoácidos. Os quadradinhos aqui são os aminoácidos que ele tá trazendo, o RNA transportador, para fazer a proteína. Então, o 3 é o RNA transportador. E o 4 é a proteína, tá? Então, se ele mostrasse só um quadradinho, você podia falar que é um aminoácido, mas ele está mostrando a fita aqui. Então, o 4 seria a proteína que foi feita, tá? Então, um processo de tradução está representando esse esquema. Então, em geral, ele pede o nome do processo e vai pedir os itens que participam aí do processo, tá bom? Aqui, mesma coisa, ó. Tá mostrando o RNA mensageiro, lembra da sequência 3 linhas, 5 linhas, que é só para ver onde começa a fita, né, onde ela tá terminando. Então, isso aí não tem influência nenhuma. Mas o 1, de novo, é o que tá ligado no ribossomo. Ó, o ribossomo tá aqui, o 1 tá ligado nele. Então, o 1 é o RNA mensageiro. O 2 é o próprio ribossomo. Eu posso supor que é o RNA ribossômico? Não, gente, porque o RNA ribossômico, ele forma o ribossomo. É como se unisse um monte de RNA ribossômico para formar o ribossomo. Então, ele é precursor, vamos dizer assim, tá? Aí aqui, ó, tá vendo que é o RNA transportador, que se ligou no códon do mensageiro, mas não tá pedindo ele. Tá pedindo a fitinha aqui, ó. Então, a fitinha aqui é a proteína. E na proteína, eles especificaram um aqui, uma bolinha, que tá diferente. Então, o 4 é o aminoácido, que foi se juntando, juntando, juntando para fazer a proteína. Tá? Então, o processo é a tradução de novo, e aqui ele deu cada item do processo, certo?
Olha esse exercício, ó. Considere um RNA transportador. Olha, ele te deu o RNA transportador. Se liga nisso, ó. Ele te deu o anticódon. E o anticódon é CUG. E eu quero que você tenha sempre o raciocínio assim, ó. Se ele te der o transportador, então você vai fazer assim, ó. Ele te deu o RNA transportador. Então, para eu não errar, o RNA transportador eu tenho que lembrar, ele se liga no RNA mensageiro. E o mensageiro, embora o transportador também foi feito pelo DNA, mas o RNA mensageiro, ele foi diretamente produzido pelo DNA. Então, veja, ele deu o transportador, do transportador eu faço o mensageiro, do mensageiro eu faço o DNA. Ele pode te dar o DNA e pedir o transportador. Então, você não pode fazer o DNA o transportador direto, porque você vai estar fazendo o mensageiro. Então, do DNA você faz o mensageiro, do mensageiro você faz o transportador. Sempre nessa sequência para não errar, tá? Então, ó, ele te deu o anticódon, que é o transportador. Aí ele quer o mensageiro e o DNA. Então, esse raciocínio é importante, porque tem muito exercício errado, porque esquece disso. Então, se o transportador, ó, é CUG, eu vou fazer o mensageiro, que se liga no transportador. Então, é GAC. E o DNA? O DNA que fez o mensageiro. Lembra que DNA tem TG. Tá vendo? Então, ele me deu o transportador. Do transportador eu liguei, fiz o mensageiro. E do mensageiro eu fiz o DNA. Então, ó, o códon correspondente de RNA mensageiro e a trinca de nucleotídeos de DNA será respectivamente, hein? Também não pode errar. Então, GAC, CTG. GAC, CTG. Tá aqui a sequência. Certo? Então, sempre pensa nessa sequência. De transportador eu faço mensageiro, de mensageiro eu faço DNA. Ou de DNA eu faço mensageiro, do mensageiro transportador. Certo? Para não errar. Olha esse. Ele te deu lá, considere, tá feita a barrinha aqui, eu não consigo ler, tá? Mas aí ele te dá, então, o RNA mensageiro. E aqui você tem a tabela com o RNA mensageiro e com os aminoácidos, certo? Aí ele está falando, ó, o quadro a seguir mostra alguns códigos do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por ele. Ah, mas eu vou ter que ler ali, né? Então, peraí, deixa eu diminuir aqui que eu consigo ler. Considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNA mensageiro. Então, ó, eu tenho que contar. Primeiro códon, segundo códon, terceiro códon, tá? Aí aqui, ó, vai entrar um detalhe que a gente viu lá no DNA. Eu vou até mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui, porque fica na gravação. Se for possível e preciso, né? Você vai ter que estar observando isso, tá? E eu acho até importante. Só para a gente rever aí rapidinho, ó. O que ele está mostrando? Eu não sei se aparece de uma vez, igual está aparecendo para mim. Eu vou compartilhar de novo, ó. É esse aqui que eu queria. Então, o que é uma base púrica? Uma base púrica, que eu falei para vocês quando eu dei isso, que eu não vou ficar detalhando isso, mas tá vendo que no exercício pediu, ó? A base púrica é uma base nitrogenada que tem 2 anéis. E a base pirimídica tem 3. Base púrica é adenina e guanina. A púrica sempre é adenina e guanina. Ah, eu vou ter que decorar isso. No caso ali do exercício, eu teria que saber que a púrica é a adenina guanina. Não pode ser outra, porque o exercício falou a base púrica do terceiro códon. Se ele tivesse falado base pirimídica, aí poderia ser uma dessas. No caso, se for RNA, não tem timina, né? Aí seria citosina ou uracilo. Tá? Então, a base púrica é adenina e guanina. Vamos voltar lá no exercício agora. Deixa eu achar ele, né? Peraí, que agora eu abri o outro, ele sumiu. Aqui, apareceu.
Então, ó, considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon, o terceiro códon do RNA mensageiro é esse. Se é base púrica, ou é adenina ou é guanina, não tem guanina, então é essa aqui, ó. Então, considere que a base púrica do terceiro códon do RNA descrito abaixo tenha sido substituído por uma guanina, ó. Do A, ela mudou para G. Então, ao invés de ser A ou C, ficou G ou C. Tá? Então, aí ele te dá o quadro e ele quer qual vai ser o novo aminoácido codificado. Porque antes, ó, A ou C era isoleucina, agora não é mais. Agora aqui, se é GUC, GUC vai ser a valina, entendeu? Então, o novo aminoácido vai ser a valina. Isso, gente, se chama mutação. Às vezes, o próprio DNA modifica um pouquinho. Se modificar o códon do DNA, vai modificar o códon do RNA e vai modificar o aminoácido e vai modificar a proteína. Por exemplo, assim, uma pessoa que tem diabetes, às vezes nasce com a diabetes, né? Diabetes tipo 1, ela não produz insulina. Por quê? Deve ter alguma alteração no DNA, e tem, né? E aí o DNA não faz o RNA mensageiro certo, com a proteína correta, e aí não produz a insulina. Então, as mutações acontecem, e algumas doenças são devidas a mutações, tá? Por isso que não pode tomar raio-x com frequência. A radiação raio-x, ele altera o DNA, pode alterar alguma produção de proteína, né? Danifica. Radiação ultravioleta, por isso que é cancerígena, altera o DNA, altera o RNA, altera as proteínas, certo? Então, uma mudançazinha mínima, tá vendo? Ó, mudou só uma base, mas mudou o aminoácido, mudou a proteína, certo? Então, essa tabela aí, ela vai estar ajudando a gente a fazer todos esses exercícios. Aqui, ó, de novo. Aqui ele fala, ele te dá uma sequência normal, e aí ele fala que vai ter uma sequência mutante, tá? Aí aqui, ó, ele quer saber o ácido nucleico apresentado acima e o número de aminoácidos codificados pela sequência de bases entre o sítio de tradução. O sítio de tradução é esse, ó. O sítio de tradução é esse. Esse é o começo. Então, ele quer entre o sítio de tradução e o aminoácido que mudou, era G, ficou A. Então, aqui, ó, eu vou juntando de 3 em 3, ó, para saber quantos aminoácidos vão ser. Aqui, aqui, aqui. Eu tô marcando aqui, né, em cima, mas tanto faz, em cima ou embaixo. E aqui, ó. Porque aqui vai ter 2, eu não vou considerar, porque ele quer entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Não, mas vai dar 8, é porque eu pulei um aqui, ó, desculpa, ó. Ixi, então deixa eu limpar. Então, ele quer entre esse. Então, aqui é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim, certinho. Deu 8 entre o sítio de tradução e o aminoácido que mudou, a base nitrogenada que mudou. Então, são 8 aminoácidos e ele quer saber o material genético. Ó, como tem U, tá vendo? Tem U, é RNA, tá? Então, vão ser 8 aminoácidos, porque eu tive que juntar de 3 em 3 para formar o códon. E o material genético em destaque é o RNA, porque tem U. Tá? Então, não tem nem que fazer muita coisa nesse exercício, certo? É só você contar os códons e falar o tipo de material genético. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó, ele te deu um DNA. Tá falando, ó, o trecho de DNA eu sei porque tem timina. Qual que vai ser o RNA mensageiro? Ó, AGG, se eu tô fazendo RNA, UCC. CTA, GAU. Tá vendo? Aí eu vou fazendo aqui. Então, eu vou fazer de maneira complementar, a partir do DNA, eu faço o RNA mensageiro,
certinho. Então, A com U, C com G, G com C, T com A e assim por diante, tá? Que é a maneira complementar aí da gente estar fazendo o RNA, tá? E aqui ele te deu uma sequência de DNA, a gente já até fez esse exercício, eu repeti ele agora no finalzinho pra gente relembrar. Ele te dá o DNA e pede a sequência complementar. Se ele pediu a sequência complementar, é DNA para DNA, porque o DNA é fita dupla, lembra? Então, eu vou ter aqui que a sequência complementar, se o DNA é ATT, a fita que está ligada nele é TTA. Peraí, que travou aqui. TTA. GGC, CCG. ATC, TAG. Achei o complementar? Agora sim, dessa fita ele quer o RNA. Aí eu vou fazer o RNA. Então, AAT, UA. CCGGC, CCG. ATC, A com U, né? TACG. Certo? Então, ele pediu complementar DNA para DNA e o transcrito. Certo? Então, na nossa prova de sexta, é isso que vou cobrar de vocês. Certo? Tem exercício, façam os exercícios, tá? Eu tô combinando, gente, com todas as salas. Todos os exercícios que vocês fizerem, referente às aulas que eu tô dando, vão me mandando foto, tá? Porque eu tô arquivando tudo e isso eu posso tá dando uma nota a mais aí na participação ou juntando com uma prova e fazendo uma média, então pode até melhorar a nota. Façam os exercícios e me mandam, tá? Tem exercício dessa parte na apostila e no caderno de atividades, tá bom? Ah, mas aí eu não fiz na semana da prova, eu deixei para fazer depois. Pode mandar, tá? Não tem importância. Eu acho que antes fazer do que deixar em branco. Ah, mas não vai valer igual. Às vezes não. Então, quem tá me mandando mais em dia, eu posso considerar um pouco mais. Então, tenta manter em dia, tá bom? E aí, então, a nossa prova, a semana que vem. E de qualquer forma, eu passo para vocês o conteúdo no grupo, as páginas, se vocês preferirem, eu marco certinho as páginas. E se tiver dúvida quando estiver fazendo exercício, e mesmo sexta, tá? Que a gente não vai se falar só pelo grupo, se aparecer dúvida na prova, pode me perguntar no grupo, tá bom? Tranquilo, então? Tudo certo? Nenhuma pergunta? Beleza. Então tá bom, gente. Então, ó, bom fim de semana para vocês. E aí, sexta, a gente se fala, então, pelo WhatsApp e eu deixo a prova pronta no portal, no Positivo On, tá? Eu acho que vocês já têm o calendário e deve ter o horário certinho aí. Só se liguem no horário, não vão perder a hora, tá? Então, tchau, gente. Até sexta. Até. Bom fim de semana para você também. Tchau.